Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alocação de portfólio. É a pizza da sua riqueza, ok? O que é alocação? É a ação de destinar recursos, verbas, para um propósito determinado. É o dinheiro dos investimentos. Portfólio é o conjunto de aplicações financeiras de um investidor. Nós também chamamos de carteira de investimentos. Então aqui está desmistificado a alocação de portfólio, que é um nome tão técnico. Qual é a importância? Pessoas, não há nada mais importante para uma criação de riqueza patrimonial sólida e estruturada, pensando no longo prazo. Isso daí vem antes ainda de escolhermos quais os ativos que vão compor a nossa carteira de investimentos. É o passo zero. Então, se você ainda não o deu, pulou uma etapa extremamente importante. Volte e faça a sua lição de casa. E carregue isso com vocês para a vida toda. Tenham sempre uma visão geral, olhem a carteira de vocês como um todo. Façam a gestão do seu portfólio. Para que serve? 80 a 90% do ganho de longo prazo ele está associado à alocação de portfólio, ou seja, é o quanto você escolhe de cada classe de ativo, que são renda fixa, bolsa, ações e FIIs, câmbio, a gente está falando aqui do dólar, e ED, que é o nome técnico para proteção de portfólio, o ouro é um dos exemplos. Em resumo, o quanto você diversifica, a forma como você distribui o dinheiro entre os ativos é ainda mais importante do que qual ativo você vai comprar. Se eu compro Petro, Vale, Itaú ou Bradesco, essa decisão é anterior a isso. E o que é certo? Gente, não existe certo. O certo depende de cada um. É sempre uma escolha entre as 3 variáveis que eu já ensinei a vocês. Vocês se lembram? Não dá para termos todas as 3. Liquidez, risco e rentabilidade, que é o potencial de retorno do investimento. Se tiver alguma dúvida, voltem e assistam a aula sobre perfil de investidor que eu já passei a vocês. O certo para você vai depender das suas escolhas. Eu vou dar aqui hoje alguns direcionamentos e orientações, mas quanto cada um vai colocar em renda variável ou fixa vai depender de vocês. O que eu recomendo fortemente é que, independente da decisão que vocês tomem, antes de escolher os ingredientes da sua pizza, escolha o tamanho e como vai montá-lo, ok? Hoje é dia de pedir pizza. Vamos lá. Qual a minha sugestão para vocês montarem uma carteira extremamente diversificada e protegida? 50% do total que vocês tiverem para investir, vocês vão alocar em renda fixa. 30% em ações, 10% em FIIs e 10% em proteções. Se você tem um perfil mais arrojado, você pode, ao invés de 50% em renda fixa, alocar 40% e aí redistribui entre as outras fatias da pizza. Isso é apenas uma sugestão, tá bom? Então, o importante é como vocês se sentem confortáveis em fazer isso. Se vocês decidirem aportar 40% em renda fixa, então vocês podem, por exemplo, investir, ao invés de 30%, 40% em ações e manter 10% em FIIs e proteção. Ou vocês mantêm os 30% em ações e aumentam 20% os FIIs e 10% em proteção. Nós temos também muitas pessoas que não investem em proteção. Se for o caso de vocês neste momento mais iniciante, vocês podem distribuir esses 10% nas demais categorias de ativos. Então, de novo, a pizza é sua, é você quem decide. Assuma os riscos e as glórias das suas decisões, mas decida consciente, sabendo o que está fazendo e os prós e os contras da decisão tomada. Bom, por que diversificar? Para equilibrar o seu portfólio e minimizar perdas. Gente, as perdas vão ocorrer ao longo do tempo, afinal a gente está em renda variável, né? Mas no longo prazo o ganho é maximizado. Então, o que acontece geralmente? Se a bolsa vai bem, então as ações minhas estão em alta, o dólar cai. Se a bolsa cai, o dólar e o ouro, eles te protegem. Então, desta forma, diversificando, você consegue reduzir tremendamente o risco do seu portfólio e, ao mesmo tempo, preserva o retorno potencial no longo prazo.
Resumindo, é a máxima que eu deixei aqui para vocês: não colocar todos os ovos na mesma cesta. E aqui eu deixo para vocês a cereja do bolo. Ué, mas a gente não tá falando de pizza? Então, a cereja do bolo aqui seria a cobertura extra de queijo. Gente, mesmo dentro da renda fixa, vocês também podem diversificar. E isso vai cobrir e proteger uma série de situações. Então, o que eu sugiro aqui em renda fixa? Vocês pegam um montante total que vocês têm para alocar em renda fixa. Se for 50%, eu tenho 10 mil para investir, eu vou alocar 5 mil em renda fixa. E aí esses 5 mil vocês vão dividir em 3 partes iguais. Vocês vão colocar 1/3 em pós-fixado. Aqui pode ser o Tesouro Selic, que vocês já conhecem. Só que vocês podem também contratar, um exemplo, o Fundo DI BTG Pactual, porque ele é taxa zero. A Selic, o Tesouro Direto, ele nos cobra uma taxa de 0,3% ao ano. Se vocês contratam um fundo DI com taxa zero, eu estou dando aqui um exemplo, mas existem outros, vocês vão ter um rendimento superior ao Tesouro Selic, porque a gente não tem essa taxa de 0,3%. Então, 1/3 do que vocês vão destinar para renda fixa vai ficar em pós-fixado. O outro terço, vocês vão colocar em títulos pré-fixados. Aqui dentro, eu sugiro uma nova divisão. Não coloquem em um único título. Escolham sempre entre 2, um de curto prazo e um de longo prazo. Então, exemplificando o pré-fixado, vocês podem colocar no Tesouro Direto 2021, que é o de curto prazo. E num período longo, que pode ser, por exemplo, 2025 ou 2029 com juros semestrais. E a última fatia, esse último 1/3, vocês vão aplicar em títulos indexados, que é o Tesouro IPCA+. Escolhe também aqui um de curto prazo e um de longo prazo. Então, vocês podem, de curto prazo, ficar ali entre 2022 e 2024, o que estiver mais próximo desse vencimento. E o de longo prazo pode ser o IPCA+, 2035 ou até mesmo 2050 com juros semestrais. Então, a renda fixa fica extremamente diversificada. No pós-fixado, vocês vão manter uma liquidez imediata para algum período de turbulência ou alguma oportunidade que possa ser aproveitada. E no pré-fixado e no indexado, vocês apostam na queda de juros tanto no curto quanto no longo prazo, aumentando o potencial de ganhos aí do portfólio. Dentro de renda fixa, eu estou aqui exemplificando com títulos públicos, desculpem, mas vocês podem ainda optar por outras modalidades de renda fixa, LC, LCI, LCA, também existem vários prazos aí mais longos, também seria uma opção para vocês avaliarem. Lembrem-se sempre, a decisão é de vocês. Quando a gente fala de ações, também eu sugiro que vocês diversifiquem. Então, independente se vocês decidiram lá alocar 30%, 40% do portfólio em ações, ou até menos, se nós tivermos aqui alguém bastante conservador, de repente ele pode alocar 10% só em ações. Então, de novo, não tem certo, é o certo para você. Mas do total que vocês decidirem alocar em ações, eu recomendo que vocês também façam uma divisão. De 70% a 80% vocês alocam em ações de empresas blue chips. Por quê? Vocês vão ter mais segurança e uma maior previsibilidade de resultados. São empresas já consolidadas, conhecidas, de grande porte, que trazem esses benefícios. E de 30% a 20% do total para ações, vocês investem em small caps. Elas são chamadas assim por quê? Elas têm mais retorno potencial, porém bem mais risco, porque são empresas pequenas que estão em fase de crescimento, por isso podem trazer muito mais retorno, mas também num risco muito maior. Por isso, só 30% a 20% do total alocado nelas. E aqui dentro de ações vocês também diversificaram. E depois a gente tem as duas últimas fatias, 10% para FIIs ou 20% ali, dependendo do que vocês forem decidir, e 10% no máximo para proteção, que aí seriam aquisições de fundos cambiais, de dólar, né, gente, e fundos de ouro. Essa fatia, ela não tem, assim, uma grande possibilidade de valorização, mas ela serve de proteção nas ações e nos títulos de longo prazo, por isso a importância dela. Dessa forma, vocês vão ter uma carteira bastante diversificada, é o mundo ideal, tá? Já
Já é uma fase final ali, quando a gente chega nesse patamar de diversificação. E aí a diversificação fica entre renda fixa, ações, fundos imobiliários, câmbio e ouro. Então é uma montagem clássica de portfólio, essa que eu estou passando para vocês. Só que há outras visões de montagem de portfólio no mercado, gente. Se vocês virem, cada analista tem a sua posição, tem uma opinião própria, uma preferência. Então, se vocês pesquisarem na internet, acessarem relatórios, casas de análise, cada um vai ter um posicionamento pessoal. E, de novo, o certo meu pode ser diferente do certo seu, tá? Então, avaliem a melhor para vocês. Se de repente vocês estão no momento mais iniciante, isso pareceu tudo muito complexo, vocês podem fazer uma divisão menor no início e depois vai aprimorando, vai deixando isso mais próximo do ideal. Vocês podem dividir 50% em renda fixa, por exemplo, e a outra parte entre ações e FIIs e pronto. Então, tem uma gama enorme de decisões a serem tomadas e é particular, né, e individual. Só para fechar, a gente falou aqui de uma montagem clássica de portfólio, falei para vocês que cada um tem a sua visão, o seu posicionamento, e tem pessoas que não seguem essa estratégia mais tradicional, gente. Existe uma estratégia muito conhecida, muito comentada em livros técnicos, é a Barbell Strategy. Eu coloquei aqui uma barra de supino, quem faz academia conhece bem, mas mesmo quem não frequenta, conhece. A barra de supino ela sempre vai ter, por uma questão de equilíbrio, a mesma quantidade de anilhas dos dois lados, a mesma quantidade de peso. A gente compararia isso com um portfólio balanceado. Só que nós temos investidores que têm perfil extremamente conservador. Então, o que vai acontecer? Ele vai colocar muito dinheiro em pouco risco. Então, ele tem 90% do portfólio dele alocado lá em renda fixa. E é assim que ele se sente confortável, é o certo dele. Assim como eu não vou chamar de arrojado porque não é, mas a gente tem investidores que são os kamikaze, que têm muito dinheiro e muito risco. E aí ele está assumindo uma possibilidade de perda exponencial também. Se der certo, ele enriquece. Se der errado, ele quebra. E tem aqueles que colocam pouco dinheiro em muito risco. Então eu faço o quê? 90% lá eu diversifiquei no meu portfólio, 10%, por exemplo, eu vou lá e coloco em ativos de altíssimo risco. Por quê? Se der uma porrada, eu pego na veia. Quem faz isso, quem segue essa estratégia, é importante que coloque nela o quanto você aguenta perder. É 10%? É 5%? 2%? Então eu vou colocar pouco dinheiro, aquilo que eu suporto perder, em muito risco, contando com uma porrada, uma virada de chave, assim, numa tacada só. Então, basicamente, de portfólio é isso. A gente vai agora no grupo discutir bastante, tirar dúvidas para que a gente consolide bem esse conhecimento, ok?